O Luiz adorava a paz e o sossego da sua casa no campo. Era uma casa pequena, aninhada entre colinas verdejantes e campos exuberantes. Ele vivia lá com a sua esposa, Maria, e a sua filha pequena, Stephanie. Eles eram uma família feliz, a desfrutar da vida simples, longe da agitação da cidade. Mas nesta noite, a tranquilidade do seu lar seria abalada. A Maria e a Stephanie estavam fora, a visitar familiares. O Luiz estava sozinho. O sol já se tinha posto, lançando longas sombras pelos campos. Os únicos sons eram os grilos a cantar e o pio ocasional de uma coruja. Lá dentro, o Luiz estava a preparar um jantar simples. Ele sentia falta da sua família, mas estava ansioso pelo seu regresso. Ele não fazia ideia de que esta noite se tornaria numa memória aterradora, uma noite que ele nunca iria esquecer. Depois do jantar, o Luiz sentou-se na sua poltrona. Ele estava a ler um livro, a tentar relaxar. De repente, ele ouviu um barulho. Era tênue no início, como um sussurro distante. Ele fez uma pausa, ouvindo atentamente. Lá estava ele novamente. O som inconfundível de água a correr. O Luiz franziu a testa. Ele sabia que não tinha deixado nenhuma torneira aberta. Ele pousou o livro e foi investigar. Ele verificou a casa de banho, a cozinha, até a mangueira do jardim lá fora. Estava tudo fechado. O Luiz sentiu um arrepio na espinha. Era uma noite fria, mas isto era diferente. Era um frio medo que parecia infiltrar-se nos seus ossos. Ele tentou afastar a sensação desagradável. Disse a si mesmo que era provavelmente apenas um cano a pingar, algo que ele poderia arranjar pela manhã. O Luiz tentou voltar ao seu livro, mas o som de água a correr continuou. Estava a deixá-lo louco. Ele decidiu ir para a cama cedo, esperando que o som desaparecesse. Ele deitou-se na cama, tentando ignorar o gotejar. Então, ele sentiu. Algo estava a pressionar a beira da cama. Era pesado, como se uma pessoa estivesse sentada ali. O coração do Luiz disparou no peito. Ele ficou paralisado, com medo de se mexer. Disse a si mesmo que era apenas o cobertor, amontoado no pé da cama. Mas lá no fundo, ele sabia que era outra coisa. O peso mexeu-se e o Luiz prendeu a respiração. Ele sentiu uma sensação fria, como uma mão gelada, a roçar-lhe a perna. Ele ofegou e sentou-se na cama. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela fraca luz da lua que entrava pela janela. Os olhos do Luiz percorreram o quarto, procurando a fonte do toque. Ele não viu nada, mas então ele ouviu. Passos. Passos lentos e pesados vindos do corredor do lado de fora do seu quarto. O sangue do Luiz gelou. Ele sabia que estava sozinho em casa. Os passos pararam mesmo do lado de fora da sua porta. A mão do Luiz tremeu quando ele procurou o candeeiro de cabeceira. Ele acendeu, banhando o quarto numa luz quente e reconfortante. Os passos tinham desaparecido. Ele ouviu atentamente, mas só havia silêncio. Ele ainda conseguia sentir o frio na cama onde a presença invisível o tinha tocado. Ele puxou os cobertores para trás e saltou da cama. O Luiz decidiu verificar o corredor. Ele arrastou-se até a porta, com o coração a bater nos ouvidos. Ele respirou fundo e abriu a porta. O corredor estava vazio. Ele examinou as sombras, mas não havia nada lá. Ele disse a si mesmo que era apenas a sua imaginação, a pregar-lhe partidas. Ele virou-se para voltar para o seu quarto quando sentiu um aperto gelado nos tornozelos. O Luiz gritou de terror ao ser puxado para trás. Ele caiu no chão, aterrando com força. Ele rastejou para trás, a pontapear e a gritar. Ele sentiu algo a roçar-lhe as pernas, frio e viscoso como uma cobra. Ele levantou-se a custo e correu de volta para o seu quarto, fechando a porta com estrondo atrás de si. Ele encostou-se à porta, ofegante, com o coração acelerado.
De repente, o Luiz ouviu os seus cães a ladrar furiosamente. Eles estavam lá fora, presos no quintal, mas os seus latidos estavam cheios de um terror que ele nunca tinha ouvido antes. Os cabelos da nuca do Luiz ficaram em pé. Ele conhecia os seus cães. Eles eram uns queridos, com medo de nada. No entanto, esta noite, eles estavam a ladrar como se tivessem visto o próprio diabo. O Luiz espreitou pela janela para a escuridão. Ele não conseguia ver nada, mas os latidos dos cães estavam a ficar mais perto, mais frenéticos. Era como se aquilo a que eles estavam a ladrar estivesse a aproximar-se da casa. Um suor frio percorreu a pele do Luiz. Ele sentiu uma sensação de pavor que nunca tinha experimentado antes. Algo estava lá fora. Algo mau. E estava a vir buscá-lo. O Luiz agarrou no seu telemóvel e discou o número da Maria. A linha estava morta. Ele tentou ligar para os seus vizinhos, mas não havia sinal. Ele estava preso, sozinho, com seja lá o que for que estava a aterrorizar os seus cães e que agora se aproximava dele. Os latidos dos cães atingiram um pico de intensidade, depois pararam de repente. Um silêncio arrepiante desceu sobre a casa. O Luiz prendeu a respiração, atento a qualquer som. Ele conseguia ouvir o seu próprio coração a bater no peito. Ele sentiu uma presença no quarto, uma frieza que lhe penetrou até aos ossos. Ele sabia, com uma certeza que o gelou até a alma, que não estava sozinho. Quando a manhã finalmente chegou, o Luiz estava um farrapo. Ele tinha passado a noite inteira encolhido num canto do seu quarto, aterrorizado demais para se mexer. Ele ligou para a Maria logo de manhã, com a voz a tremer enquanto lhe contava os eventos horríveis da noite. Ela correu para casa imediatamente, a sua preocupação pelo Luiz a superar o seu ceticismo. Juntos, eles procuraram pela casa e pelos bosques circundantes, por qualquer sinal de um intruso, por qualquer explicação para os eventos aterradores da noite. Eles não encontraram nada, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pegada, nenhuma explicação para a água a correr ou para a presença invisível que tinha atormentado o Luiz. Os cães, agora calmos e dóceis, comportavam-se como se nada tivesse acontecido. Mas o Luiz sabia o que tinha experienciado. Ele sabia que não estava a imaginar coisas. Algo tinha acontecido naquela noite. Algo que ele não conseguia explicar. A experiência mudou o Luiz. Ele já não era o homem despreocupado e feliz que era antes. Ele estava assombrado pela memória daquela noite, pela presença invisível que o tinha tocado, pelo terror que tinha sentido. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer. Ele sobressaltava-se com cada rangido das tábuas do chão, com cada farfalhar de folhas do lado de fora da janela. Ele sempre tinha sido um cético, descartando histórias de sobrenatural como mera superstição. Mas agora, ele não tinha tanta certeza. Ele tinha visto algo naquela noite, sentido algo que desafiava a explicação lógica. Ele tinha olhado para o abismo do desconhecido e ele tinha olhado para trás. E tinha deixado uma marca indelével na sua alma. A história da experiência do Luiz espalhou-se pela pequena comunidade. Alguns descartaram-na como um pesadelo, um produto do estresse e do isolamento. Outros sussurravam sobre o sobrenatural, sobre lendas antigas e espíritos inquietos que vagavam pelo campo. A casa, outrora um lugar de paz e felicidade, tinha agora uma sombra sobre ela. Vizinhos que antes apareciam para um café e uma fofoca, agora evitavam contato visual. Crianças que antes brincavam nos campos ao redor da casa, agora recusavam-se a chegar perto. O Luiz estava isolado, preso no seu próprio pesadelo pessoal. Ele tinha se tornado um pária, um excluído na sua própria comunidade. O Luiz e a sua família acabaram por se mudar, incapazes de escapar à memória daquela noite aterradora. Mas a casa permaneceu, de pé,
silenciosa e vazia, entre as colinas ondulantes. Os habitantes locais dizem que ainda é assombrada, que a presença invisível que atormentou o Luiz ainda lá permanece. Alguns afirmam ter visto luzes a piscar nas janelas à noite, ouvido o som de passos a ecoar pelos quartos vazios. Quer as histórias sejam verdadeiras ou não, uma coisa é certa: a casa guarda uma escuridão, um segredo que permanece por desvendar, e serve como um lembrete arrepiante de que é melhor deixar algumas coisas por explicar, algumas portas por abrir. Mas e os outros eventos estranhos que se diz terem acontecido na mesma casa antes da família do Luiz lá viver? Essas histórias, meus amigos, ficam para outra altura.